lugar é no Senhor. Aleluia. Sabe, Ele pagou o mais alto preço. Eu sei, e é verdade, nós temos aprendido, queridos, que Ele nos criou para o governo, que Ele nos criou para domínio. Mas quem gera um filho, quem gera um ser segundo Ele mesmo, que não seja para ter comunhão, que não seja para ter relacionamento? Nós fomos criados para ter a maior, a mais profunda, o mais alto nível de comunhão com o Todo-Poderoso, com o Criador de todas as coisas. Ele nos criou para a comunhão e Ele agora está em nós, e agora há em nós esse lugar de grande privilégio, de não estarmos sozinhos, de não termos mais medo, de não retrocedermos, de não sentirmos falta de coisa alguma. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vá se sentando com calma. Aleluia. Obrigada, obrigada. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Algumas vezes, algumas pessoas me perguntaram, porque normalmente quando eu vou ministrar, eu acordo com uma canção no meu coração. E aquela canção é como se o Senhor estivesse me inspirando a respeito daquilo que Ele gostaria de tratar, ou que Ele tem para tratar com as nossas vidas, a começar pela minha própria vida. Amém? E aí eu glorifico a Deus, louvo ao Senhor, quando eu encontro no louvor essa habilidade vinda do próprio Deus. Amém? De se deixar guiar, de ser de fato um instrumento de Deus. Ah, mas e se eles não soubessem? A música ia estar tocando aqui dentro de qualquer maneira. Porque é nesse lugar aqui que a adoração, é nesse lugar aqui que a nossa fé, é nesse lugar aqui que a nossa segurança, é nesse lugar aqui que a nossa saúde divina, é nesse lugar aqui que nós estamos sempre bem. Aleluia, aleluia. Ah, então quer dizer que nós não temos, eu sei e reconheço que existem alguns momentos de aflição. Jesus falou isso. Em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições. Por quê? O mundo está aí, vivendo debaixo da autoridade, ou seja, o sistema está influenciado por uma autoridade que não é boa e causa aflições. Mas ele também nos disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como eu compartilhei com as meninas, com as mulheres, no sábado, eu vou compartilhar com vocês. Sabe de uma coisa? Se eu perguntasse a você, ali naquele versículo ele está dizendo: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está falando? Eu quem? Jesus, glória a Deus. Mas sabe, nós não podemos, nós buscamos em Deus a revelação, o entendimento de algumas coisas que tragam segurança para que nós possamos avançar naquilo que está escrito. E sabe de uma coisa? Ele era de fato, Jesus, homem ungido, cheio da palavra, cheio do Espírito, por isso venceu o mundo. E ele disse: então trate de ter bom ânimo, porque cheio da palavra, cheio do Espírito, ungido, você também vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque de fato, como nós cantamos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E isso agora está disponível a nós por causa do sacrifício, por causa daquilo que foi feito em Cristo Jesus. Quando nós o recebemos, recebemos esse lugar permanente, onde todas as coisas que nós necessitamos estão. E elas nos dão segurança para ainda hoje nos mantermos seguros de que o nosso amanhã, Deus já está lá. Aleluia, amém? E aí, existem algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que você, por favor, abrisse comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa aberto em Romanos para mim, ou comigo, junto comigo. Porque nós vamos entender algumas coisas a respeito de nós já termos sido ensinados a respeito de tantas coisas nesse lugar,
não é? Você está num bom lugar, você está num lugar onde nós somos de fato ensinados. Porque eu sei que muitas pessoas entendem, está escrito, que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Só que aqui não tem faltado conhecimento, eu tenho certeza. Nós temos sido ensinados de quem nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos, segundo a própria palavra, não é assim? Nós entendemos que somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos e podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Conscientes desse lugar, nós vamos de fato viver como salvos, justificados, não é? Filhos de Deus, amados do Senhor, sarados, curados, abastecidos, providos, agora dominante, não mais sendo dominados, temos o domínio sobre o pecado, sobre o mal, sobre o diabo. De fato, podemos resolver em Deus coisas que antes não poderíamos. Nesse lugar, nós somos poderosos. Nesse lugar, nós somos vencedores. Nesse lugar, nós não temos medo de coisa alguma. Nesse lugar, esse é o melhor lugar. E a consciência é que nós precisamos ter desse lugar. A consciência dele vai fazer com que não sejamos roubados por algumas coisas que de fato têm roubado a nossa vida ou a nossa comunhão. Esse lugar tem sido roubado de nós por algumas coisas, por algumas situações, e o Senhor colocou isso no meu coração. E se eu não tiver consciência, se eu não buscar cada vez mais em comunhão, em relacionamento com Deus, através da sua palavra, através do Espírito, através dessa comunhão de fato e de verdade com o meu Pai, eu também posso ser roubada a respeito desse lugar. Aleluia! E quais seriam essas coisas? O que estaria nos roubando? Tempo, espaço, e a outra coisa eu digo depois. Quanto ao tempo, nós temos vivido numa geração que tudo é instantâneo. E tudo, não é? Está no tempo. Antes nós fazíamos macarrão e demorava normalmente 30, 40 minutos. Hoje nós apertamos o botão do micro-ondas e quando está escrito 1 minuto nós ficamos assim, ai meu Deus, esse negócio não acaba, não passa. Meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Sabe de uma coisa? Estamos agindo da mesma forma com o Senhor. Aleluia. E o Senhor falou a respeito do tempo. Eu sei que nós precisamos, não é? Nós temos vivido, e eu não estou dizendo que ninguém. Tempo é questão de prioridade. E é por isso que eu vou falar as coisas que eu vou falar. Sabe, nós temos buscado as coisas. E elas são lícitas, é claro que nós sabemos. Mas a palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. Então nós temos tantas necessidades que vamos dizer que eu esteja fazendo 3 coisas. 3 coisas ocupam o meu tempo. Se eu preciso fazer mais uma, normalmente, do que eu vou me livrar? Do Senhor. Não, sabe por que nós fazemos isso? Porque nós pensamos, e eu não estou dizendo nós aqui, mas a igreja de Cristo tem vivido, porque tem sido roubada, e esse é um alerta. Diga, não é para minha condenação, mas para minha edificação. Sabe, o Senhor nos ama de tal maneira que Ele está dizendo, ei, eu fiz tudo por você, porque eu amo estar na sua presença, eu amo ter você em mim, amo ter você comigo, amo, entenda o que eu estou dizendo de estar na presença. Nós estamos sempre na presença dEle, mas Ele quer relacionamento. Vocês têm tido ensinos preciosos, valiosos, poderosos. A oração. Esse tempo precioso com Deus, não deixe nada roubar. E eu vou dar um exemplo do Rema, porque eu sou professora do Rema. Eu vejo pessoas tendo necessidade de tantas coisas. E se ela tem que abrir mão de alguma coisa, ela abre mão do Rema. Que era a única coisa que poderia fazer com que ela vivesse todas as outras situações, tendo a força da palavra para ajudá-la a vencer. Mas sabe por que nós dizemos isso? Porque nós dizemos, não, Deus entende. Sim, Deus entende. Mas sabe de uma coisa? Aquele que está no mundo entende ainda mais.
eu vou colocar um monte de coisa para eles fazerem, porque eu sei que eles vão deixar Deus. E aí eles estão de novo vulneráveis a mim, porque quando nós nos afastamos da palavra, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da palavra, a nossa fé vai embora. A nossa força que vem dessa palavra vai embora e nós desanimamos. Crente desanimado é crente paralisado, é crente que dá trabalho, é crente que tem problemas. Aleluia. Qual seria a solução? E eu vou mostrar a você pela palavra. Eu pedi para você abrir em Romanos capítulo 10. Essa ainda não é a solução, eu só vou mostrar a você que quando nós nos afastamos da palavra, nos afastamos daquilo que traz para nós fé. Aleluia. Romanos 10, 17 diz: logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe, Deus e a sua palavra são um. Se eu me afasto de Deus, se eu me afasto da comunhão com a palavra, o que acontece? Fé não vem. E se ela não vem, eu não vou pensar nela, porque a maneira que eu ouço a palavra faz com que eu pense nela. E eu volto a dizer, como eu disse em outros dias para outras pessoas aqui, nós não estamos com problema de memória, estamos com problema de atenção naquilo que estamos considerando. Porque, eu não lembro onde é que está, não sei, eu não lembro da palavra de Deus. Vai para o culto, é aquele fogo, mas chega lá fora, e aí como é que foi? Foi uma bênção, foi uma glória, meu Deus, o céu desceu, a igreja subiu. E qual foi a palavra? Não, então, você não estava lá? Foi uma bênção, foi uma glória, a igreja subiu, o céu desceu, cresceu o braço, você não estava lá, mas o que foi dito? Qual foi a palavra? Qual foi a mensagem do Senhor? Rapaz, você parece até que não estava lá. Você não viu a glória, como é que estava o poder naquele lugar? Mas nós não nos lembramos da palavra. Quando chegamos em casa e vemos o jornal, todas aquelas notícias ficam gravadas dentro de nós e nós conseguimos falar sobre aquilo a semana inteira. Nós conseguimos debater sobre aquelas coisas a semana inteira. Então não estamos com problema de memória, estamos com problema de consideração. Não estamos considerando ao Senhor como consideramos o jornal, como consideramos as coisas do mundo. E tempo tem sido roubado de nós com o Senhor pelas coisas do mundo. Então a nossa fé tem sido roubada. A nossa experiência com Deus tem sido roubada. E aquilo que Davi, não é que o salmista disse: "Ô Senhor, a coisa que eu mais quero é estar contigo todo o tempo. Porque ali eu sei, eu conheço a tua bondade. Ali eu sei, conheço a tua vida, aquilo que o Senhor tem para nós." E a segunda coisa, espaço. Como assim espaço? Sim, é outra coisa que nós roubamos do nosso tempo com o Senhor. Espaço. Como assim? Não temos dado espaço para o Senhor na nossa vida. Não é possível. Claro que não. Inclusive nas nossas casas. Todos os cômodos provavelmente têm aparelhos de mídia. E ainda que estejamos colocando música, louvor... Não, eu ouço louvor o dia todo. Talvez estejamos ouvindo louvor o dia todo apenas para não nos sentirmos sós. Mas quem de nós está louvando enquanto o louvor está tocando? Quem de nós está adorando quando o louvor está tocando? Muitas vezes eu conheço pessoas, eu deixo a televisão ligada, eu deixo lá na pregação ou no louvor, porque para eu ouvir barulho dentro de casa, para eu não me sentir sozinha. Se nós não tivermos consciência desse lugar, nós vamos estar sozinhos o tempo todo, porque a consciência desse lugar é que não deixa que nós tenhamos medo. A consciência desse lugar é que não permite que nós possamos entender ou procurar onde está Deus nos momentos em que nós sabemos que Ele está lá, porque Ele não sai do lugar. Aleluia, aleluia. Qual seria a solução para o primeiro caso do tempo? Como é questão de prioridade, irmãos, eu digo a você, só você e Deus podem entender ou escolher o que vocês vão tirar para colocar Deus no lugar. Porque tem que tirar alguma coisa. Assim como o espaço, nós temos que achar um espaço na nossa agenda para Deus. Aleluia. E se eu não viver isso,
Você está vendo que eu estou usando a palavra nós? Porque se eu não vivenciar isso, se eu não buscar da mesma maneira, o que aconteceu lá em casa, há pouco tempo atrás, me deixaria desesperada, desestruturada, descabelada, como as pessoas do mundo, como os meus vizinhos viveram. Porque há algum tempo atrás, pouco tempo, 10 dias antes de dar a minha primeira aula no Rema, vocês ouviram falar da inundação que houve no Rio de Janeiro, não ouviram? Pois é, eu fiz parte da estatística. A minha casa, a casa do lado e a casa do outro lado e a casa da frente, todas mais altas que a minha, encheram. Imagina a minha. Nós ficamos 60 horas sem nenhum tipo de comunicação. 60 horas sem internet, 60 horas sem luz, 60 horas sem água, 60 horas sem comida, porque tudo, em todos os lugares, tinha acabado e tinha apodrecido. Não tinha onde nem como, era só se fizesse sinal de fumaça. O meu sinal de fumaça foi a oração ao Senhor. Sabe, nós dizemos, não, nós temos que entrar no nosso quarto e trancar a nossa porta. Onde está escrito isso, nem porta existia naquele tempo. O único lugar onde existia porta era na despensa. E é exatamente a alusão a esse lugar que é feito naquele lugar. Se você vai orar, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, ele está falando desse lugar. O lugar da casa onde havia provisão, segurança, paz, onde tudo que era necessário para a manutenção da casa estava, era na despensa. Então é lá, nesse lugar, em Deus, onde nós temos toda a provisão, onde nós temos a segurança, onde nós temos a paz, onde nós temos a alegria, onde os nossos sonhos não são roubados. É nesse lugar que nós temos que estar em qualquer momento, porque senão nós vamos dizer que Deus é bom só quando tudo está bem. E Deus é bom. Sabe, existiram momentos onde eu olhei e falei, Senhor, a tua palavra diz que isso tudo é meu, então o diabo não pode tomar, me ensina o que fazer. E o Senhor disse, coloca tu, porque eu não tinha fé para dizer, água, fique do lado de fora. Você está em todas, mas na minha você não vai entrar. Naquele momento a minha fé não estava para aquilo. E eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, o que eu faço? Ele disse, coloca tudo acima disso. Fizemos isso, eu levei, e o que eu precisava, o que eu estava correndo atrás de salvar? As apostilas do Rema, a Bíblia, os meus cadernos, e meu marido dizia, Marta, pelo amor de Deus, vamos colocar as coisas, não, eu vou dar aula, vou cuidar das pessoas, eu tenho algo para fazer da parte do Senhor, Ele vai cuidar das minhas coisas, e eu salvava as Bíblias, e eu salvava aquilo que era importante, aleluia! Nós subimos, porque há uns anos atrás eu fiz um andar em cima, onde todo mundo, eu tinha aquela nota do Senhor, construí em cima. E coloquei grande parte das minhas coisas para cima, mesmo com as pessoas dizendo, você é maluca, neurótica. Agora tá radical, tá maluca com esse negócio do Senhor. Mas eu tinha nota, eu fiz. Eu lembro de Noé, coitado de Noé, construindo aquele barcão. Imagina o povo falando dele, ih, coitadinho, tá velhinho pra caramba, né? Olha aí, nem chove aqui nesse lugar. Pois eu fiz, e todas as minhas coisas estavam no andar de cima e ficaram guardadas. As únicas 3 coisas que se perderam, que eu não consegui colocar para cima, porque chegou um momento onde águas começaram a entrar com uma força. E nós sabemos que essas águas não são de Deus, elas são destruidoras, não são de Deus. E aí eu falei, Senhor, eu não sei até onde essas águas vão, só me mostra até onde elas vão. E foi quando eu vi uma linha na parede. O Senhor disse, coloca tudo acima dessa linha. Daí eu não vou deixar elas passarem. Aleluia. E eu só perdi 3 coisas que eu pudesse dizer que tinha perdido, porque eu sou casada há 29 anos. E as coisas tinham mais de 20 anos. Então elas se foram. Acho que era o tempo das águas levarem. Águas novas tinham que chegar. Aleluia! E eu não estou dizendo isso para você dizer, eita, eu tenho que ofertar. Não, eu só estou dizendo porque elas já chegaram. Aleluia! Na mesma semana chegaram de caminhão, chegaram novas, aleluia! Assim como os irmãos sentiram no cheiro, ouviram a voz da minha oração, ouviram o meu coração, ouviram o coração do Senhor. A oração é isso, a intercessão é isso, é nós nos deixarmos disponíveis, não apenas para dizer as nossas necessidades, mas para que nós sejamos um canal de bênção para quem tem alguma necessidade.
A minha família chegou, limpou a casa toda, porque depois de uma enchente vira como se fosse um campo de guerra. A casa ficou mais limpa do que estava antes da enchente. Porque minha irmã é especialista, ela tem uma empresa de limpeza, ela falou, deixa comigo, sai todo mundo, vamos limpar o quintal. O quintal ficou uma maravilha. No outro dia a igreja chegou. E chegou com o que faltava. Eu avisei, gente, eu não perdi nada. Só uma irmã chegou com muitas caixas de sapato, com muita roupa, tudo chegou de muito. E eu dizia, Senhor, eu avisei que não perdi. Mas sabe de uma coisa, o Senhor falou, vá na casa da sua esquerda, vá na casa da sua direita, vá na casa da sua frente. Porque você não só não perdeu, como você vai ser agora canal de bênção para a vida dessas pessoas. E aí eu me lembrei, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida. O tempo todo eu dizia, Senhor, Tu és bom, Senhor, a água por aqui, eu dizia, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Aquilo trouxe a multiplicação. Fator de multiplicação, gratidão. Lembra de Jesus? Ao invés de ele olhar para os pães e para os peixes e dizer, e agora, Senhor, olha essa multidão. Ele disse, Senhor, graças eu te dou. E partiu o pão, 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 e partiu o pão. Foi assim quando eu disse, Senhor, Tu és bom, graças eu te dou, graças eu te dou, graças eu te dou. As coisas chegaram e eu repartia, e eu repartia, e eu repartia, e quanto mais eu repartia, mais chegava, mais chegava, mais chegava. Ontem e hoje meu marido falou, minha filha acabou de chegar uma cômoda nova, uma mesinha de não sei o quê, então a gente ainda sabe que tem gente precisando. Hoje já chegou mais 2 sacos de roupa, então é porque ainda tem gente precisando. Aleluia! E eu não retive nada. Sabe a semente? Quando nós ouvimos aqui, o que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia com abundância, ceifa com abundância. Nós achamos que Deus está tentando colocar medo na gente, mas é só questão de inteligência, porque Ele sabe que nós somos inteligentes. Se eu coloco uma semente, e Ele diz que pode dar pouco em respeito a uma semente, se eu coloco uma semente de milho, o que cresce ali é um pé de milho, com pelo menos 5 espigas, com pelo menos 500 grãos em cada espiga. Esse é o pouco que Deus tem. Imagina se eu for inteligente e colocar muito. Aleluia! Aleluia! Então qual é a última coisa que tem nos impedido de estar ou vivenciar ou tem roubado de nós esse lugar? Nós mesmos. Ah, não, peraí, como é que eu? Sim, os nossos pensamentos às vezes fazem tanto barulho, as nossas emoções às vezes fazem tanto barulho, as circunstâncias que nós olhamos ao invés de olhar para Deus fazem tanto barulho, ao invés de nós nos acharmos nesse lugar. Queridos, e vocês podem viver nesse lugar. Esse lugar é para você, esse lugar é seu, esse lugar é meu. Existe esse lugar e ele é real e ele é para nós. Sabe como nós vivemos nesse lugar? Cheios do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 5, diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Como? Salmodiando, orando, cantando, louvando ao Senhor. Não é assim? Uma vida de comunhão com o nosso Pai. E nós vivemos cheios, sabe? Uma pessoa cheia, ela é obediente à palavra e é obediente às suas autoridades. Uma pessoa cheia do Espírito, ela vive uma vida diferente. Crente cheio do Espírito é crente fervoroso. Diga aleluia! É, você é crente, você é cheio do Espírito, você é fervoroso. Crente cheio do Espírito anda em temor. Crente cheio do Espírito não anda nas obras da carne. Crente cheio do Espírito anda no fruto do Espírito. Crente cheio do Espírito fala de forma sobrenatural. E eu não estou falando daquele apenas que prega, porque toda a igreja tem só um púlpito. Não adianta nós nos mordermos por causa desse púlpito. O Senhor colocou milhões de púlpitos lá fora. Parar diante de uma pessoa e dizer, Jesus te ama, eu tenho a cura.
é pegar o seu púlpito e pregar sobre ele. Aleluia! Falar sobrenaturalmente é quando a circunstância vem. Quando a circunstância chega, nós estamos tão cheios, estamos tão seguros, estamos tão conscientes desse lugar que nós dizemos, se a questão é falta, quando nós estamos plenos, uma coisa plena não cabe nada. Você sabe disso? Então, se eu estou plena, se eu estou plenamente convicta das coisas do Senhor e uma enfermidade vem, eu estou plenamente convicta de que Jesus já morreu por mim. Ele levou sobre ele toda a enfermidade, toda a dor. Então, aquele sintoma pode até vir, mas ele não cabe mais em mim. Ele não cabe mais em você. Então, ele pode vir, ele vai bater, mas ele vai ter que passar. Se a falta tentar chegar, eu tenho plena convicção de que o meu Deus, segundo as suas riquezas, não há de deixar faltar coisa alguma, porque Ele supre cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Então, aquele tempo, aquele momento, aquele susto de uma necessidade pode até chegar, mas não pode permanecer, não pode ficar. Vai bater e vai passar. Aleluia! Quando nós temos a convicção, a consciência desse lugar, ainda que as pessoas venham dizer, eita, sabe de uma coisa? Eu acho que aquele lugar lá é uma seita. Mas você está aprendendo a palavra. Você está aprendendo que Deus é bom. Você está aprendendo exatamente o que está escrito em cada Bíblia. Jesus morreu por nós. Sabe? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por quê? Porque dizem que nós podemos, ou que você ou eu podemos estar num lugar que é uma seita, porque nós dizemos que somos justiça de Deus. Isso está escrito na palavra. Para que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 fosse cumprido, Gálatas 3,13 teve que ser cumprido. Porque como uma pessoa justa, como uma pessoa inocente poderia ser colocada ou feita como corpo de pecado, como corpo de maldição? Porque Gálatas 3,13 existiu, graças a Deus, e deu a possibilidade de Jesus se entregar por nós. E aí sim, quando ele se colocou no madeiro, quando ele se entregou, aquele corpo inocente foi feito corpo de pecado, corpo de maldição. Só aí ele pôde pegar o seu e o meu pecado e colocar no corpo do pecado. Ele pôde pegar a sua e a minha miséria e colocar no corpo do pecado. Ele pôde pegar a sua e a minha enfermidade e colocar no corpo do pecado. A maldição tríplice da lei, ele tirou de nós e colocou no corpo do pecado e fez morrer, permitiu morrer o corpo do pecado. Então ele morreu a sua e a minha morte, morreu a sua e a minha enfermidade, morreu a sua e a minha miséria, morreu a sua e a minha desgraça. Só que nós precisávamos paz com Deus. E sabemos pelas escrituras que só se consegue paz através de castigo. E o que diz a palavra? O castigo que estava sobre ele, aleluia, nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora o melhor detalhe é que apesar dele ter permitido que o corpo fosse feito de maldição, ele não era maldito. Ele não era injusto e ele não tinha pecado. Então, ele venceu a morte morrendo e nos livrou assim como a ele mesmo, porque já estava pago. E nem a morte, nem o inferno, nem o diabo puderam detê-lo. E ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Agora não mais humilhados, não mais fracassados, não mais pobres, malditos, mas fortes, vitoriosos, corajosos, cheios de graça, verdade, bondade, com direito a viver nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Aleluia! É seu direito, é seu direito. Não permita que ninguém coloque na sua mente algo que atrapalhe a sua maneira de viver, a melhor maneira que todo crente tem, a vida pela fé. Porque essa é a nossa vida como justos hoje. Não há nada melhor. E como justos, nós vivemos nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Sabe? O crente cheio é fervoroso e canta sobrenaturalmente. Aleluia! Você pode se colocar de pé. Oh, aleluia! O Ministério de Música pode me ajudar, por favor.